E é bem importante a gente entender o medo, por quê? Porque quando a gente tem medo de algo, tudo é uma justificativa. Absolutamente tudo. Se eu estou fazendo uma atividade onde eu errei uma atividade e uma pessoa me corrigiu sobre aquilo, eu paro de fazer e eu uso o medo, a minha insegurança ou simplesmente aquela correção como um bloqueio para me paralisar. Se, por exemplo, eu tenho um medo que está dentro de mim de ir atrás de um cliente, qualquer situação, uma chuva, ou tô com dor de garganta, ou não acordei muito bem hoje, qualquer situação faz com que a gente não faça, porque é uma justificativa para o medo. Então, e as pessoas, elas agem de formas diferentes para o medo. Tem gente que pega o medo e voa, tem gente que pega o medo e se isola, tem gente que pega o medo e dá um monte de justificativa para si mesmo. Cada um usa esse medo de alguma maneira. E a maioria dessas pessoas simplesmente paralisa, tranca, não vai. Porque pega o medo e faz com que esse medo deixe ela sem ação, sem reação. Então, isso é bem importante a gente entender, porque às vezes a gente diz que o medo, eu tô com medo de fazer isso, mas é porque eu não estudei. Mas não, ele está muito associado a outras coisas que a gente nem imagina, estão dentro de nós. É verdade. Bom, e quais tipos de medos que existem, né? Porque às vezes a gente pensa que é só um único tipo de medo que está nos bloqueando. Mas, na verdade, gente, os medos, eles estão relacionados a crenças. Estão relacionados àquelas crenças que alguém falou pra gente, ou a gente foi incorporando isso ao longo de toda a nossa vida. Não só agora na vida profissional, mas ao longo de toda a nossa trajetória, desde a nossa infância, a nossa criação, as coisas que foram acontecendo na escola, depois na faculdade, e muitas coisas iam acontecendo, a gente começava a dizer pra gente mesmo, né? Outras pessoas diziam, não, nem tenta, tu não vai conseguir. Ou tu pensava, eu não sou bom nisso, não, isso não é pra mim mesmo, realmente, fulaninho disse, e não é pra mim. Ciclano é bom, ele faz, ele vai lá e acontece, mas não é pra mim. Isso, venda então, venda não é pra mim, eu não sou boa nisso, eu não sou uma pessoa de vendas. E aí a gente começa a botar algumas crenças dentro de nós, ou pessoas colocam em nós, às vezes pessoas próximas, nossa família, que vem trazendo essas crenças, mas trazendo com a intenção de nos ajudar na maioria das vezes, mas isso vem nos bloqueando até hoje, né? Então eu não consigo, o que vão pensar se eu fizer isso? Todas essas crenças vão nos limitando, estão muito além, né, desses medos que a gente conhece de imediato. E a primeira ação que a gente tem para responder o medo é dando justificativa do dia a dia. Eu não vou porque eu não me sinto segura ainda, eu não vou porque eu não estou pronta. Mas o que é a falta de segurança? O que é o não estar pronta? Significa de verdade. Que crença que isso está associado? Porque está associado a uma crença. Não existe o medo de não ir porque eu estou inseguro. Não existe o medo de eu não ir porque eu não tenho segurança técnica suficiente. Isso está associado a alguma crençazinha que veio de muito tempo com nós, nos acompanhando, e que a gente precisa entender, que a gente precisa descobrir. Por que a gente precisa entender? Porque a gente precisa descobrir, porque senão a gente nunca vai fazer. Nunca. Absolutamente nunca, porque a gente só consegue melhorar em algo ou fazer algo se a gente tentar. E se a gente tem essa crença junto com nós, a gente nunca vai tentar. Porque esse medo sempre vai estar ali.